ferramentas, uma hora tem que, né, Júnior, acertar. É isso aí. Uma hora é a deficiência aqui da pecinha atrás, né, da tecnologia. Comigo, normalmente, a deficiência aqui é forte. A maioria das vezes que falha é a deficiência está aqui nessa peça de trás, né, Ju? A gente está aprendendo, né? Mas tem a conexão também, né? Às vezes é lá, né, Ju? Sim, sim. E tá me ouvindo bem? Super bem. Tá me vendo bem? Meu cabelo tá penteado aí? Eu que tô descabelada, gente, perdão. Tá nada. Pessoal, o pessoal da CS Performance, dá um toque se vocês tiverem com alguma dificuldade aí no áudio. Eu vi que a Sabra M entrou também. Boa tarde. Então, se tiver algum problema aí com relação a áudio, só dá um toque. E vamos que vamos, né, Cláudia? Vamos que vamos, Ju. Nós estamos simultâneo aqui no YouTube também. Ai, que chiqueza, gente. A imagem está mais bonita. Evoluindo, né? Pouco a pouco. É isso aí. Certo? Então, vamos lá, né? Pessoal, hello! Boa tarde para quem está ao vivo. Bom dia para quem for ver a gravação. E boa noite, né? Ou boa noite para quem for ver a gravação. Bem-vindos à live número 35 do programa de lives Os Bastidores do Emagrecimento. Lembrando, pessoal, que esse programa de lives, né? Vespertino de lives, né? Que vem à tarde aí, tem o objetivo de mostrar para você que um pouco mais sobre o que está por trás das cortinas do emagrecimento, né? Que para o emagrecimento acontecer de forma aí saudável e sustentável, que é mais importante, ele precisa de dentro para fora, né? Através de autoconhecimento, de vida leve, né? De muita saúde e, acima de tudo isso, sempre evolução pessoal, né? Então, a gente sempre busca trazer temas, quer dizer, acho que a nossa jornada, né? A nossa jornada é uma jornada de evolução pessoal, é um dos nossos principais propósitos aqui, né? Certo? Do lado de cá está o Odair Júnior, educador físico, treinador comportamental e vamos pôr aqui, eu estou aprendendo a ser gente. E do lado de lá... Do lado de cá, Cláudia Luz. Eu estou como assistente do Júnior aqui nos bastidores do emagrecimento, né, Júnior? E aqui contribuindo aí com essas lives, trazendo alguns temas para a gente conversar e fazer dessas lives um bate-papo, que eu acho que fica mais simples o entendimento. Aqui eu faço o papel das pessoas em casa, né? Quando tem dúvida eu pergunto, e aí o Júnior aproveita para responder as questões aí. Tá bom? Então, eu sou uma aprendiz também. Estamos todos, né? Somos Sim. Todos aí. Estamos todos aí na jornada, né? Entrou o Léo, o Dr. Léo Pimenta entrou. Boa tarde, Léo, seja bem-vindo. O comecinho da live a gente vai ter que direcionar para ele, viu? A gente vai falar do palco, né? Do começo da live de hoje. Ô, Léo, se não estiver ouvindo bem, se estiver tudo ok, tá? Se não tiver algum problema de áudio aí, dá um toque, tá bom? Vamos começar, né? Vamos começar com o tema. O tema da live de hoje é: conheça os princípios básicos do emagrecimento, tá? Então, qual que é o objetivo dessa live, né? Qual que é o principal objetivo da live de hoje? É fazer com que a pessoa, com que você, que for ver a live ou está vendo, né? Que começou a se incomodar aí com o seu peso corporal e está querendo... né, tá começando a se coçar aí para buscar um emagrecimento, uma vida mais saudável, ou também para aquela pessoa que já está incomodada faz um tempo, né, com o peso corporal e não consegue, não tá patinando. Para ambos, essa live é para vocês economizarem tempo, energia e cascaio, tá? Então, o objetivo dessa live é essa, tá bom? Beleza? Beleza. Até agora ficou claro, né? Sim. Show. E como que eu vou começar, né? Entregar esse conteúdo? Eu vou começar a entregar o conteúdo através de uma estratégia lógica e extremamente necessária
em qualquer processo, né, de emagrecimento, qualquer jornada de emagrecimento, inclusive em qualquer jornada. Não é só a do emagrecimento. Eu acho que para qualquer jornada da nossa vida, essa estratégia, esses princípios básicos, eles precisam ser respeitados e seguidos. Senão, caso contrário, né, a gente começa a patinar e muitas vezes não sabe, né? E são 3, sim. Lógico, eles vão, né? São 3 princípios que tem várias coisas ali atreladas, mas é importantíssimo que a gente siga esses 3 princípios. Tudo bem até aí? Tudo. Inclusive, aqui eu vou, para entregar, né, esse conteúdo, eu vou falar como se você tivesse, como se as pessoas estivessem chegando pela primeira vez aqui comigo, num processo de coaching de emagrecimento, e falando comigo. Tá? Então, vai ser exatamente dessa forma que eu abordo. O Pedro entrou também. Boa tarde, Pedro. Nossa, nós vamos fazer uma sessão, então, hoje. É como se fosse o início, né? A introdução de um processo, né? De um processo de emagrecimento. Né? Então, quando as pessoas me procuram, é exatamente dessa forma que eu falo com elas. Ok. Tá? Que é o quê? Os 3 princípios. Eu já logo apresento os 3 princípios para ela, justamente com o mesmo objetivo. Fazer com que ela poupe tempo, energia e dinheiro. Né? Porque muitas vezes, com os 2 primeiros princípios, ela já resolve a vida dela. Né? E qual seria o primeiro princípio para a gente ter, né? Uma vida muito mais saudável e de peso adequado e equilibrado? É saber se alimentar. Né? Então, o primeiro princípio é isso. É saber se alimentar. Então, cara, é relacionado à alimentação diretamente. Então, eu sei exatamente o que eu preciso me alimentar. Agora, o Léo tá aí, ele sabe mais do que qualquer um aqui, né? Com relação à alimentação. Então, e muitas vezes variam, até ele mesmo comenta, né? Que muitas vezes de organismo para organismo, às vezes varia um pouquinho ali, algumas coisas que as pessoas precisam consumir. Então, o primeiro passo que eu falo, o primeiro princípio que eu falo para eles é esse. Cara, você sabe se alimentar? Né? Porque até aí, se a pessoa fala, puxa, cara, eu não sei nada, Júnior, eu não faço nem ideia por onde começar. Então, muitas vezes, a questão, né, depois a gente vai desenrolando isso aqui, mas muitas vezes a questão não é aqui no processo. Às vezes é só ela procurar já um profissional da área da alimentação, né, da nutrição, que oriente ela colhe essas informações, ou ela procura pela internet, né, canais aí sérios que falam sobre alimentação, ou procura um profissional mesmo ali, né, de forma presencial, e pegar todas essas informações que eles adquirirem, né, desses profissionais com relação à alimentação e põe em prática. Simples assim. Simples assim. Princípio número 1. Saber se alimentar. Certo? E aí ficou claro? Ficou. Tem todos os desafios esse princípio aí, né? Que nós sabemos, né? Sim. Saber se alimentar, porque às vezes a gente pensa que a gente sabe. E também. Nós não sabemos nada, assim. O próprio Léo comenta, né? Ele vem. O Léo ele está na porta ali da ciência. Gente, então ele tá pegando eu acho que a gente comete muitos erros achando que está fazendo um benefício aí, e às vezes nós estamos enfiando um pé na jaca. Sim. A ciência nutricional está passando por muitas transformações. Por isso que é muito importante, a princípio, a pessoa não deduzir, ou baseado no que eu fiz, baseado no que fulano me falou. 1800. Profissional, procure um profissional, porque a nutrição está passando por muitas... a alimentação está passando por muitas transformações, né? Então, e tá aí o Léo, né? Que para até fortalecer essa ideia. Então, muitas vezes a pessoa acha que está indo no caminho certo e não está. Então, procurem, né? A informação, ela precisa vir de um profissional. Sim. Um profissional, tá? Então, se não for através de forma presencial, que seja através de uma forma online, mas de um profissional que seja atualizado. Tem muita gente séria e porreta ali, passando um conteúdo muito, muito recente, né? Muito atual sobre alimentação. Então, tá? Então, sim. Esse é o princípio. E não cometam um erro, porque assim, qual que é um erro muito comum, né? Qual que é um erro muito comum que acontece?
Às vezes a pessoa que já está ligado ao princípio 2, mas assim, muitas vezes a pessoa, pelo fato de, eu tenho uma vida ativa, eu faço exercício na academia, então isso me dá o direito de comer o que eu quiser, porque eu já me movimento, eu treino sério, eu treino pesado. Balela. Né? Então, é a mesma coisa. Se vocês fizerem isso, é a mesma coisa que você pegar uma gasolina, um combustível adulterado e pôr no Fórmula 1. É a mesma coisa. O nosso corpo é um baita Fórmula 1. Nosso corpo é uma máquina sensacional. Só que, de repente, dependendo dos alimentos, né, do combustível que eu ponho nele, ele vai funcionar de forma totalmente inadequada. E começa a engasopar depois de um tempo e não vai, né? Então, através das um monte de coisas que vão aparecendo aí na nossa saúde. Tá? Então, não se deem o direito de, eu já me movimento, porque acontece. Por que eu estou falando isso, né, Cláudia? Porque quando eu atuava ali, até pouco tempo atrás, ali como treinador personalizado, as pessoas me procuravam falando isso, falando, não, eu já estou treinando, não, eu posso, me deu o direito, né, de comer não sei o que lá. Cara, eu acho que assim, a gente tem que respeitar muito. Se é uma exceção, né, todos os dias estou seguindo ali, vai ter um momentinho ou outro que vai ter uma exceção, mas a gente precisa respeitar as exceções, né? Então, essa exceção ela não pode virar regra. E às vezes, com essa desculpa, a pessoa chega com essa desculpa, não, porque eu estou fazendo exercício, então a gente pode de vez em quando, mas muitas vezes não é de vez em quando. Muitas vezes essa exceção que ela está falando, eu falei, né? Todo fim de semana. É uma regra. Então, às vezes, a pessoa está com a alimentação toda desequilibrada e está falando, entendeu? Então, isso é furado. Tá? Beleza? Sim, então, sim. O primeiro princípio, alimentação adequada. Preciso saber como me alimentar e pôr isso em prática. Ponto. Segundo princípio. Até aí, tudo bem? Ficou claro? Sim, Ficou claro, sim. Cláudia? Pedro, ficou claro? Ó, entrou o Chiquebira. Boa tarde, Chiquebira. Não, Quixebira. Quixebira. É o Bira. Meu amigo. Da Quixeria. Você é uma vereadora, hein? Você conhece o Nossa. Eu, graças a Deus, tenho uma rede aí de amigos do coração, muitos, viu, Ju? Que legal, que legal. Maravilha. Então, e até aí, tudo bem? Sim. Show. Então, segundo princípio, né? Segundo princípio básico necessário para eu viver de forma mais saudável e equilibrada. Pôr o meu corpo em movimento. Cara, isso é também super necessário. Eu preciso movimentar. Nosso corpo ele foi feito para se movimentar. Né? Então, eu preciso... E quanto mais eu me movimento, mais o meu corpo funciona melhor. Né? Ele vai funcionando melhor. E eu não estou falando, quando a gente fala de movimento, eu não estou falando só de musculação, né? Apesar de eu gostar muito da musculação, não estou falando só de corrida, apesar de eu gostar muito de corrida, e de crossfit, que eu não me dou muito bem com crossfit, mas é o que normalmente as pessoas... Em casa mesmo, né, Júnior? As coisas já estão tão tecnológicas, a gente, né, quer tudo aqui no alcance, né? Tem um monte, tem N formas da gente se movimentar, né? N formas. Pode nadar, como a gente já falou várias vezes aqui, pode dançar, pode caminhar, pode andar de bicicleta, pode... Cara, até se você usa, porque assim, você precisa respeitar um princípio, né? Então, assim, eu preciso me movimentar, só que eu preciso também me desafiar. Então, eu não posso só movimentar por movimentar. Eu preciso aprimorar esse movimento constantemente. Que assim eu respeito um dos princípios básicos ali da fisiologia, né? Que é o princípio da adaptação biológica. Então, eu preciso sempre me desafiar, eu desafio o meu corpo, e com a adaptação, aí o meu corpo começa a funcionar melhor. Então, cara, não importa o que a gente faça, tá? Então, mais uma vez, né? Eu falei, não é só musculação, não é só corrida, e não é só crossfit, porque normalmente é o que mais vem na cabeça da galera. É N coisas, é nadar, dançar, andar de bike, até que eu gosto de passear com o meu cachorro. Cara, se você procura sempre se aprimorar nessa caminhada, cara, presta atenção exatamente no que você está fazendo ali, querendo melhorar, vai ter adaptação também. Vai ter adaptação.
né? Então, é muito importante o movimento. O que o Pedro escreveu aqui? Exceções que são regras igual eu. Vamos mudar isso, né, Pedro? Ô, Pedro, não é nada. Ele até que durante a semana parece que ele segue razoavelmente bem. Quer dizer, Então, aí... bem, sim. Final de semana também. Aí, é? Mas o problema dele, eu acho que tá, sabe aonde? No terceiro princípio, viu? É. Eu acho que tá no terceiro princípio. Mas vamos ver. Vamos ver se ele vai se identificar. Até aí, tudo bem? Ficou claro? Ficou. E o terceiro princípio, que, né, na minha opinião, é o princípio que sustenta esses dois outros princípios. Né? Então, sem esse princípio aqui, se eu não tiver antenado nele, a tendência, viu, Pedro? Ó, se eu não tiver antenado nesse terceiro princípio, a tendência é com que eu não consiga sustentar os outros dois anteriores. Entendeu? Ó, toma esse tapa aí na tua cara, mano. Força aí, Pedro. Qual seria esse terceiro princípio? E ele sabe que é carinhoso, hein, Pedro? É nóis, ó. É nóis. E qual seria esse terceiro princípio? Ter a mentalidade voltada para uma vida leve e saudável, né? Então, ou seja, a pessoa precisa estar com a mentalidade forte. E falando em mentalidade forte, aí a gente já começa a falar dos bastidores, né? Então, a gente entra nos bastidores. Então, vamos antenar aqui a galera, que a gente sempre fala, né? Do palco e dos bastidores. Então, ó, alimentação e exercício físico, palco do emagrecimento. É algo que todo mundo sabe que tem que acontecer e precisa mesmo acontecer de forma adequada. Só que o que sustenta tudo isso? São os bastidores. Esse espetáculo só consegue ser sustentado se os bastidores estiverem adequados, estiverem bem equilibrados. E quando eu falo isso mentalidade, então eu preciso estar com a minha mentalidade forte. Tem uma definição muito boa aqui que eu vi de um educador, que ele é da nutrição, pelo que eu percebo, ele é da nutrição e ele fala muito de nutrição comportamental também, que ele chama Adriano Martins, que ele definiu, inclusive eu vi hoje, cara, isso que eu falei, caraca, aqui, né, coincidiu, que eu vou até puxar aqui do meu papelzinho, que ó, a mentalidade forte é fazer o que precisa ser feito ao invés do que eu quero. Entendeu? Isso é mentalidade forte, que a gente pode falar sobre disciplina também. Então, e só para sintonizar, é baseado sempre assim, em coisas interessantes. O que precisa ser feito, né? Tem que ser coisas voltadas ao bem, né? Cara, né? Então, precisa ser coisas. Então, fazer o que precisa ser feito em vez de fazer o que eu quero. Isso é mentalidade forte. Né? Ui! Fazer o que doeu, hein? Para uma vida saudável, para uma vida equilibrada, para uma vida leve, né? Então, tem outras, né? Depois eu vou falar até outras definições que eu vi sobre isso, que dá para explicar muito bem isso. Tá, então, assim, baseado nessa explicação, né, que o Adriano, essa definição que o Adriano pôs, o que a gente pode falar? Que mentalidade forte, né, o que eu preciso fazer? Reagir muito bem às coisas que acontecem comigo, que me tiram do eixo e faz com que eu busque refúgio na alimentação. Né? Então, mais uma vez, né, não é o que acontece comigo, e sim a forma que eu reajo a esses acontecimentos. Então, cara, a minha vida tá uma bagunça, tá me tirando do eixo, tudo que tá acontecendo tá me tirando do eixo. Como eu posso já começar a entender, né? Como eu posso ver essas situações e como eu posso agir, como eu posso reagir a essas situações a ponto de não precisar mais ficar buscando refúgio em alimentação. É muito, muito, muito importante. Por quê? Porque se isso aqui está bem entendido, se isso está bem organizado, eu consigo sustentar os outros dois princípios. Porque aí, a força de vontade, lembra que a gente comentou? Ela é finita. Então, eu vou ter algo mais
mais robusto ali, eu vou ter um negócio mais forte sustentando tudo isso, né? Então, sou eu expandi, eu evoluí, e eu consigo me manter nesse nível, cara, às vezes pela vida inteira, né? Pela vida inteira. Isso é muito, muito importante. Tem outras definições aqui, que fala aqui, ó, Epíteto, né, que foi um grande filósofo grego, que ele fala o seguinte, que não importa, bom, é isso aí, ó, não importa o que acontece com você, e sim como você reage a todas essas coisas, né? Tem uma outra definição aqui também, que é do livro tibetano dos mortos, que é um livro sagrado, considerado sagrado, né? Um dos livros considerados sagrados, né? Entre tantos. Que fala assim, não existe nada na sua vida que não seja pedagógico, pois caso contrário, já tinha sido retirado da sua vida. Então, como é importante a gente se atentar a isso, porque eu estou fazendo a pesquisa, né? Eu estou passando pela pesquisa, essa pesquisa, acho que eu já comentei algumas vezes, né, que eu estou fazendo aquela pesquisa e eu estou perguntando muito para as pessoas, né, o que está fazendo, quais são os desafios, e vem muitos discursos nessa linha, né, da motivação, cara, pô, você vê que as pessoas, elas não estão reagindo, pelo que elas falam ali, elas já não estão reagindo bem às coisas que estão acontecendo com ela no dia a dia, elas não estão usando isso como uma vida pedagógica, né? Então, simplesmente está acontecendo e elas estão reagindo como descontando na alimentação e se refugiando no sedentarismo, né? Então, aí a partir do momento que eu começo a me organizar nesse sentido, cara, alimentação e vida em movimento sempre, sempre. Certo? Certo. Isso daí organiza a vida, né, Júnior? Nós estamos falando de emagrecimento aqui, mas é um princípio básico de vida. De tudo, de tudo. Né? Então, isso que é mágico, né? Porque como a gente fala do emagrecimento aqui, se a gente usar essa base para qualquer coisa da nossa vida, qualquer área da nossa vida, qualquer área, profissional, né, de relacionamentos, cara, isso serve para qualquer coisa, né? São coisas que já vêm sendo explanadas aí, que já vêm sendo entregues para a gente ao longo de milhares de anos. E a gente não consegue seguir. É como a gente sempre fala, a gente não consegue seguir tudo isso, né? Todas essas informações baseadas, e não é só informação solta, né? Informação solta, não, pessoas que tinham a arte de viver, né? Viver uma arte. Então, a gente estava comentando há pouco aqui, né? Sobre a arte, que a arte tem tudo na nossa vida. E viver é uma arte. E as pessoas que viviam bem, as pessoas que conseguiam fazer com que influenciar pessoas ao lado delas, que, cara, passava por um outro nível, né, de pensamento, se tornavam pessoas melhores. Então, é muito, muito, muito importante que as pessoas sigam esses 3 princípios básicos para a alimentação. Né? Então, se eu não tiver esse terceiro princípio, se eu não tiver minha mentalidade forte, se eu não tiver com a minha vida toda equilibrada, cara, eu posso até começar a minha alimentação, eu posso até começar meu exercício físico, mas eu não sustento isso por muito tempo, né? Mas de uma outra forma também, que nem de repente a pessoa pode chegar aqui, ela chega aqui no processo, e eu começo a conversar com ela, e eu falo, cara, você sabe se alimentar? Pô, não sei. Então, de repente, né, a pessoa entende, fala, cara, não, até que, poxa, se eu pegar exatamente as informações certas com relação à alimentação e exercício físico, eu acho que pode rolar. E tudo bem, é isso aí, vai lá. E muitas vezes, quer dizer, algumas vezes pode acontecer de dar certo mesmo, né? Pode acontecer de dar certo. Por quê? Porque os bastidores daquela pessoa, não tá a mentalidade dela, não tá toda com ruído, a vida dela não tá desorganizada. Então, pode ser que flua. É a maioria das pessoas que acontecem isso? Não. Não, é a minoria das pessoas. A maioria até consegue emagrecer, né, durante o tempo. Muitos ficam pelo caminho, não conseguem, né? No meio do caminho desiste, emagrece um pouquinho, desiste. Outros conseguem emagrecer, mas não conseguem sustentar isso por muito tempo, né? Então, aí a partir do momento que eu entendo essa regra,
o terceiro princípio, aí sim eu consigo manter os outros dois. E aí, cara, é vida que segue e eu posso aplicar esse princípio em tudo à minha volta. Em tudo que eu faço, eu posso aplicar esses 3 princípios básicos. Certo? Certo. Ficou uma dúvida, Cláudia? Pessoal, a Val entrou. Val, boa tarde. Ah, Paulinha tinha entrado, entrou também. Ô, Paulinha, seja bem-vinda, viu? A Paulinha respondeu a nossa pesquisa. Ela falou, Júnior, me manda a pesquisa. Obrigado, é bom. Viu? Obrigado. É muito, muito importante, porque essa pesquisa vai sinalizando para a gente aonde que está, né, a dor dessa galera. A gente só consegue apresentar aqui e ajudar se as pessoas falarem quais são os desafios deles para a gente, né? Sim. Aí a gente consegue ajudar. E normalmente, cara, 80%, 70% da pesquisa, ela acaba sempre tendendo ao quê? Ao princípio 3. As pessoas trazem sempre o princípio 3, de 80 a 70, mais ou menos. Então, as pessoas... É porque eu acho que até o 1 e o 2, né, que já faz parte do palco, elas são desafiadoras, mas as pessoas acham mais simples, elas acham que é mais fácil delas... eu acho assim, a alimentação e atividade, na minha cabeça, eu tenho total controle. Então, se eu escolho me alimentar bem, ou se eu escolho me movimentar, eu acho que está mais dentro da minha cabeça, tá? Isso está mais dentro, assim, isso eu posso realizar, se for da minha vontade, se eu fizer, né? Sim. Só que aí ela precisa entender que por trás desses dois aí, este pensamento é que tem que estar forte para que você mesmo não se boicotar, né, Júnior? É isso aí. E é muito claro, né, com relação, quando a gente fala de emagrecimento, é muito claro para todo mundo que, pô, é a alimentação. Então, não tem dúvida com relação a isso. A alimentação e exercício físico. Então, é muito claro. Então, quando as pessoas... fala de emagrecimento. Cara, é alimentação, exercício físico e ponto. Só que o grande segredo é, cara, você consegue sustentar isso? Né? Você consegue sustentar a alimentação adequada e se manter em movimento? Esse é o grande segredo, né? E isso, as pessoas, muitas vezes, ela nem se deu conta que isso interfere, né? Eu vejo que, assim, na Mas pesquisa... é diretamente, não tem outro jeito, não é a vida, porque o terceiro é a vida. E aí, né, Júnior, os desafios de todas as áreas da nossa vida, em casa, com a família, no trabalho, né? O que te faz tirar do prumo aí, do eixo, que você vai descontar na comida, né? Às vezes a pessoa vai fazer atividade, está com a cabeça, eu estou super endividada, eu estou com a vida financeira toda bagunçada. Você pode fazer não sei quantos quilômetros na esteira. Se você não estiver ali, conectado ali com o que você está fazendo, eu acho que aquilo ali, você está só... E muitas vezes a pessoa não vai fazer esses quilômetros várias vezes. Tipo, vai fazer uma vez ou outra, não vai ter mais cabeça para fazer, e se perde no meio do caminho, né? E é o que você falou. Estar ali de corpo presente, mas não estar ali de verdade, cara, influencia muito em qualquer movimento. Inclusive, deixa a pessoa até mais próxima de uma lesão, né? Porque, cara, ela não tá ali, ela só tá ali de corpo presente. A mente dela tá num outro lugar, né? E é fato, cara, se sua mente estiver em outro lugar, não vai rolar. Não vai rolar. Né? Então, para as pessoas pararem de persistir nesse mesmo erro, o que acontece? Qual que é o modelo? A pessoa, ela começa a se alimentar bem, ela começa a se movimentar, teve os resultados, parou por algum motivo. Aí ela engordou de novo. Aí ela fala, cara, eu preciso me alimentar bem, eu preciso voltar a fazer exercício, porque eu preciso emagrecer. Aí ela volta. Aí, durante um tempo, ela engorda de novo. Ou, às vezes, não consegue nem emagrecer o tanto. Então, as pessoas ficam... Quando eu falo, tempo, energia e dinheiro, é por conta disso. Porque você para de persistir no mesmo erro. Então, para quem vai começar a jornada que a gente falou, né? Você está se incomodando com o peso atual e agora está começando a se coçar para reverter essa situação,
presta atenção como é que está se você segue esses 3 princípios, né? Então, se a sua vida está equilibrada, se sua mente está focada no que tem que ser feito, se você sabe como se alimentar, se você já sabe como tem que se exercitar, ou você não precisa saber, na verdade, você só procurar um profissional, eles podem te orientar, né? Isso aí em academias, com relação ao movimento. E as pessoas que estão patinando, parar, cara. Você já tentou 2, tentou 3. Lógico, você pode continuar fazendo isso, mas não é só isso que vai te ajudar. Cara, vê lá, investiga o que está acontecendo, né? Como que você está pensando? Como é que está a sua vida? Organiza a sua vida. Porque aí sim, né? Porque é aquela história de 1 ou 2 lives anteriores, quando a gente falou dos soldados, né? Então, é o seu subconsciente brigando com o consciente. Cara, os soldados do subconsciente são muito maiores, são muito mais numerosos. Cara, o consciente falando, preciso me alimentar bem, eu preciso fazer exercício, não vai convencer esses caras. Sem contar, né, Júnior, que a gente tem uma tendência a deixar para depois, né, de procrastinação, tipo, eu sei que eu preciso me alimentar bem, eu sei que eu preciso fazer uma atividade, mas, tipo assim, um dia eu vou, né? Todo dia você fala assim, eu preciso, sim, mas nunca chega a data de começar, então, né, Júnior? Quando você fala, né, eu preciso, esse eu preciso é quem? O consciente falando. E a procrastinação é quem? São os outros, é o subconsciente, são os outros 95 soldados evitando. Entendeu? Então, o que a gente tem que fazer? Tem que convencer esses caras. E como eu consigo convencer? Mudando a minha forma de ver a vida. Então, eu mudando minha forma... Eu tenho uma frase do Jerônimo, que ele fala, né? Você consegue transformar o mundo inteiro. Transforme a si mesmo, que ele fala mais ou menos nesse sentido. Transforme a si mesmo que você muda o mundo inteiro. Por quê? Não é que você vai influenciar o mundo inteiro. Não, você muda a sua forma de ver o mundo. Sua ótica, né? Então, o mundo muda. O mundo muda. Então, Trava-língua. É isso, cara. Então, Às vezes, Júnior, a gente fica tão preocupado, angustiado com o problema, e porque a gente cria, você já ensinou, que a gente cria aquele cenário horroroso, né? Sim. E aí a gente tem que se concentrar um pouco mais em arrumar soluções, porque às vezes, com pequenos passos, talvez se eu fizer isso, se eu fizer isso, aquele monstro nem vai ser aquilo tudo, né? Aquela história que você contou da moça lá do apartamento, né? Às vezes você vê um negócio tão grande. Isso aí. E aquilo apavora, o medo de muitas coisas trava a gente, deixa a gente estagnado mesmo, né? E aí eu acho que aumenta esse sentimento aí de procrastinar. Eu acho que é medo que a gente tem, sabe? De tomar o passo assim, sabe? De sair do lugar. Não falo nem sair da zona de conforto, porque muitas vezes não é uma zona completamente desconfortável. É desconfortável, só que eu conformei. Então, mas a mudança, você já sabe que vai ser dolorido. Toda mudança vai doer, vai ter um esforço aí, vai doer um pouco, né? É isso aí. Então, se a gente respeita aquilo que já o livro lá dos mortos, já, né? Tibetano dos Mortos fala, se a gente respeita o que o Epíteto lá, né, o filósofo grego, esse cara, ele pensava desse jeito, só que ele foi escravo durante muitos anos. Nossa, então, como que pode? Entendeu? Como ele foi escravo. Reza a lenda que até a pessoa que escravo, os caras que cuidavam dele lá, quebrou uma perna dele ali não sei se foi como forma de punição, e olha a cabeça do cara. Né? Então, se a gente entende isso, se a gente entende que tudo que acontece na nossa vida é para a gente dar um up, e eu entro em campo, então eu começo a caminhar na minha vida, e gradativamente, é lógico, isso não é um processo que vai acontecer da noite para o dia. Né? Então, resolvi me alimentar, vai dar tudo certo em questões de
6 meses a minha vida vai estar toda equilibrada, eu vou estar... Não, é um processo, cara. Tem gente que, de repente, o tamanho do desafio, a pessoa pode conseguir resolver com 6 meses, dependendo menos ou mais, mas eu tenho que entender... E nesse tempo surgem outros, né, Ju? Oi? Nesse tempo que você está resolvendo um desafio, surgem outros, porque a vida não para. É isso aí. Transformando, como a gente disse lá na live, lá que eu citei o assunto, né, do apartamento, lá do valor residual, é transformando o leão em gatinho mesmo. Então, eu tenho que entender que eu preciso transformar aquele leão em gatinho. Cara, eu não consigo dar conta daquilo tudo agora, mas um pedacinho eu consigo dar conta. Então, o que eu posso fazer? Como eu posso transformar esse desafio em vários pequenos desafios, pedacinhos, né? Para eu conseguir dar conta. Lembra que eu expliquei lá na moça que, cara, em 15 dias ela resolveu um negócio que, cara, era surreal, coisa que ela não conseguiu, que ela falou, Júnior, eu não consegui juntar esse valor na minha vida inteira profissional, cara. Como que eu vou pagar agora, assim, questão... Eu não lembro o tempo, era curto. Como que eu vou pagar mais 100 mil reais na questão desse curto espaço? E era coisa tipo de um mês, sei lá. Cara, em 15 dias ela veio com a solução do problema. Tá vendo? Então, é um negócio que, assim, ela parou de olhar para o problema e começou a olhar para a solução. Sim. E ela começou a entender muitas coisas na vida dela, e a gente ia conversando, processo de coaching, né? A gente ia conversando, ela foi entendendo, cara, hoje ela tá tocando a vida dela, tem desafio? É uma chavinha que vira. É uma da vida 100%? Não. Nossa vida não é feliz da vida 100%. Mas sim, seja 80%, né? Ah, sim. Não pode ser inverso. Eu não posso ter 80% de tristeza e 20% de momentos felizes. Né? Então, cara, e essa tristeza, esses desafios, esses incômodos, faz parte ali da nossa evolução. Então, precisa ter. Eu não vou ter. É o pêndulo, né? É o pêndulo como a professora Lúcia Helena fala, através, né, do hermetismo, né? Então, é o pêndulo, cara. Tá tudo ótimo aqui, mas se prepara, que daqui a pouco você vai ter desafio. E esse desafio é pedagógico, né? Meu Deus, É isso. Certo? Esse leão em gatinho também, estou relembrando aqui, outra live que você falou sobre as metas, né? Aquele monstro gigante que você quer, né? Diminuir ele para meses, semana, quanto que eu tenho que fazer por dia de esforço para qualquer coisa que seja. Nesse caso, nós estamos falando de emagrecimento. Mas pequenos passos, ninguém chega a lugar nenhum sem dar o primeiro passo, né, Júnior? É um passo de cada vez. E o segredo da galera, do pessoal que vira modelo, né? Modelo, os empresários modelos, pessoas que são modelos aí pela... É isso que eles pegam esses desafios, eles conseguem fazer um planejamento, cara, e ele não fica com a energia do todo, ele fica com a energia no próximo passo. Cara, e muitas vezes esse próximo passo eu consigo destrinchar ele também em pequenas ações, pequeníssimas ações, e vou dando passinho, vai, bate uma meta, bate outra submeta, né? Bate, daqui a pouco, cara, tá feito, tá resolvido. Então, e aí... Júnior, oi. Por que você explicou? Outra coisa que eu lembrei aqui, uma vez você falou que o emagrecimento não pode ser uma meta. Não pode, ele tem que ser consequência. O emagrecimento, ele precisa ser consequência. E consequência do quê? De uma vida equilibrada, de uma vida leve, de uma vida de propósito. E aí, com o tempo, ele vai acontecer por quê? Porque você vai sentir a necessidade, você vai estar mais em paz, né? Então você não vai ter mais os deslizes, os refúgios, você vai precisar mais acalantar dores tão grandes, né? O desconforto sempre vai ter, mas você vai estar em paz como um todo. Então a sua vida vai estar em paz, você vai estar em paz, consequentemente, você encontra o emagrecimento. O emagrecimento ele vai acontecendo na sua vida. Agora, quando a gente traça, preciso emagrecer, cara, aí você vai precisar, aí você emagrece a qualquer custo, né? Aí você começa a treinar demais, aí você começa a fazer restrição alimentar, aí você começa a tomar um monte de bobagem. Uma das pesquisas que surgiu lá, a pessoa querendo chá, querendo remédio, e, que uma das perguntas é como
o que você acha que pode te ajudar, né? Se alguém viesse com uma solução ideal, a pessoa fala, com chá ou com remédio ali, ia me ajudar. Cara, não é. Isso é emagrecimento a qualquer custo. Então, ele não pode acontecer a qualquer custo, porque senão você não sustenta. E aí, uma vez não sustentado, você volta um estágio lá no aprendizado, você volta para o período lá, para a região da incompetência inconsciente, porque você volta a ter um problema, né? Então, caraca, tive um problema, não consegui, voltei. E aí você vai cada vez dificultando e sofrendo cada vez mais. Você fica frustrado, né? Aí você desacredita que é capaz de você emagrecer, né, Júnior? Você começa a achar que não existe isso, né? Exatamente. E existe para tantas pessoas, por que para mim não, né? Sim, a pessoa começa, pô, aí ela começa a se dar um monte de desculpa, né? Aí vem o consciente dela e começa a dar um monte de desculpa. Não, por conta disso, porque eu sou da família que já tem uma tendência, porque a minha tireoide, porque teve lá também na pesquisa uma moça que ela começou a direcionar. Não, por conta de um horário de trabalho que eu tive, por conta do meu problema não sei do que, por conta do sei o que lá. Então você vê que a galera, tipo, ela não entendeu ainda, mas legal, tipo, ela respondeu e muito bem, obrigado por ter respondido, porque é isso, a gente vai entendendo como é que tá a galera, né? E como a gente precisa orientar o pessoal. Como, ó, calma, ó, será que o problema tá ali, tá ali, tá ali, tá ali? Será? O problema tá aqui, ó. Então o problema tá nos bastidores. Não tem jeito. Meu Deus. Ô, Júnior, corre, e a gente para na mentalidade, né? No comportamento, nos bastidores. É o grande segredo. É o grande segredo da humanidade. Então, eu só consigo emagrecer se eu estiver bem comigo mesmo. Se eu fizer uma viagem, né? Uma viagem para dentro de mim e conseguir entender tudo isso. Eu só consigo ser bem sucedido profissionalmente e sustentar, porque sustentar esse sucesso, se eu entender que, cara, tá lá na minha vida, tá lá na minha mente, tá lá como eu enxergo a vida. Aí você fala, mas tem muito doido aí, empresário doido, que, cara, o cara é super bem sucedido, só faz presepada. Lembra das áreas que a gente fala? Sim. Profissional, fé, saúde, família. Então, às vezes ele joga tanta energia ali como um sucesso, como o principal objetivo, que, cara, vai, que o restante, tudo vai ficando para trás. O que custa aquilo, às vezes, né, Júnior? E aí vai minando. Os outros pilares, eles vão minando. Então, vai minando a família, vai minando a fé, vai minando a saúde, vai minando. Sim. Por último, o cara tá gastando tanta energia ali, pode acontecer de minar até o profissional dele. Sim. Né? Começa, porque os outros ali que estão, cara, vai entrando... É um desgaste que a pessoa não consegue sustentar, né? É um processo de erosão, né? Não. Então, conforme eu vou equilibrando tudo, né? Então, eu primeiro me torno uma pessoa melhor, e eu vou buscando o equilíbrio. Cara, muitas vezes eu não vou ter aquele sucesso profissional, aquele dinheiro que fulano, ciclano tem, mas eu vou ter paz, eu vou ter uma vida harmoniosa, e isso basta. E isso basta. A pessoa vai, cara, pode até viver confortavelmente, pode até vir a ficar rico um dia, pode ficar muito rico, mas isso vai se sustentar. Porque a pessoa entendeu. Ela entendeu. E tem muitos que entenderam. Só que isso não se fala, né? Isso não se fala abertamente na mídia, sobre o poder da mente. Né? Então, por quê? Muitos sabem. Muitos dessa galera aí que tá voando, que tá não sei o que lá, eles sabem disso. Eles sabem. Sim. Então, só que eles não falam. Sim. É isso. Eles até falam, mas às vezes as pessoas não estão preparadas, não entendem, né? Do jeito que eles falam, porque o exemplo, né? Às vezes de vida aí deles, né? Tem muitos aí com muito sucesso e você vê que são pessoas tranquilas, equilibradas. Você vê que ela tem a vida dela em família tranquila, faz um esporte que gosta, come uma comida que gosta, vai passear, vai dançar, toca um instrumento. Então, tem muita gente que já entendeu, né, Júnior? Sim, e foi construindo isso de forma gradativa e no momento certo as coisas foram acontecendo, né?
Sim. Então, não foi um negócio conquistado da noite para o dia. Então, isso é muito, muito importante. Então, tudo começa, né? Então, esses 3 princípios básicos que a gente trouxe aqui para o emagrecimento, servem para qualquer coisa. Então, a gente vai falar do profissional, a pessoa vai buscar informação, né, sobre a área dele, profissional, vai ter que aplicar, não consigo aplicar. Não consigo aplicar? Por que eu não consigo aplicar? Por conta disso, não consigo sustentar isso, por conta disso, né? Que as áreas, que nem no emagrecimento, a gente fala de 3, que eu falo, né, eu falo da alimentação, do exercício e dos bastidores ali, né, da mentalidade. Tem área que vai ser 2, né? Então, vai ser a área técnica dele, mais a mentalidade, né? Então, e assim vai. Ou esses 3, pode ser 2 áreas técnicas que são importantes, mas a mentalidade, o terceiro princípio, ou a mentalidade, sempre vai estar lá. Sempre vai estar lá. O bastidor vai estar em qualquer área. Sim. Em qualquer área. Né? Então, é isso. Eu acho que... Né? Então, para fechar, vamos repassar rapidinho aqui como é que foi? Vamos lá. Então, pessoal, a gente falou, então, hoje o tema era, né, conheça os princípios básicos do emagrecimento. Então, o primeiro princípio que a gente trouxe, então são 3, o primeiro princípio que a gente trouxe é o princípio de saber se alimentar e aplicar isso. Né? Então, eu me incomodei com a alimentação, eu me incomodei com o meu peso e estou buscando emagrecer, cara, eu sei me alimentar? Eu sei qual o tipo de alimentação saudável para mim? Não sei. Então, eu vou buscar. Segundo, preciso me movimentar. Eu preciso do movimento. Nosso corpo, ele é uma máquina que precisa ser desafiado a todo tempo. Então, eu preciso me aprimorando. Uma vez sendo desafiado, pequenos desafios, né? Não grandes desafios. Pequenos desafios. E eu vou me aprimorando, ele vai funcionando cada vez melhor. Isso é importantíssimo para qualquer emagrecimento. E a constância também, né? Consistência, né, Júnior? E aí a consistência entra, né? Então, para eu ter consistência nesses 2 modelos, nesses 2 princípios iniciais, eu preciso estar com o meu terceiro princípio muito bem estruturado, que é a minha mentalidade. Né? Eu tenho que estar voltado para viver de forma leve, de forma equilibrada, de forma saudável, que aí eu consigo sustentar tudo isso e, consequentemente, o emagrecimento ele acontece na minha vida, né? E eu consigo sustentar, né? Esse peso durante muitos anos, talvez minha vida inteira. O importante, né? O ideal é que seja por uma vida inteira. Sim. Eu acho que uma vez entendido, aprendido, né, o embaixo, né, o alicerce ali, você leva para todas as áreas e para o emagrecimento, porque vira uma coisa normal. O seu subconsciente, os 95 lá já vai ser a ordem atual deles trabalharem, né, Júnior? Então... E é engraçado que é como se fosse um efeito alavanca, né? Muitas vezes só nesse mecanismo de ajeitar a minha mentalidade para o emagrecimento, eu já começo a ajustar todas as outras coisas também. Porque é uma alavanca, né? Que eu vou me organizando, cara, vai refletindo em tudo. Inclusive no meu emagrecimento, né? Na minha vida saudável. Então, por isso que eu trabalhei durante muito tempo com o emagrecimento e com os profissionais de educação física. Porque a base, né? Que a base é a mesma, cara. Então, e já teve relatos de pessoas que passaram comigo aqui no emagrecimento que a vida profissional deles melhoraram. Porque aí você mexe com a autoestima, com a minha autovalorização, e eu começo a procurar coisas que eu gosto mais de fazer e vou buscar, né? Perca aquele medo de... Vou em busca, né? A vida está aí, vamos um dia de cada vez, viver da melhor maneira possível, né, Ju? É isso aí. E não se comparando com ninguém, e sim comigo, sim, né? cada um é cada um, né? Eu Nós hoje somos tenho que estar únicos. um pouquinho melhor do que eu ontem e assim sucessivamente. Se comparar isso, com você mesmo, né? É isso. Então, isso aí, certo. Ficou claro, Cláudia? Ficou, Júnior. Ficou claro? Os 3 princípios, então Se eu acho que... ficou dúvida depois, né, Júnior? Deixem nos comentários. É isso aí, deixem nos comentários. Quem não quer perguntar no comentário, chama o Júnior lá no direct, que ele é bonzinho, gente, ele responde para vocês lá. A gente vai tirando as dúvidas, vai ajustando aí, né? E quem quer ver outros conteúdos do Júnior, Ju?
Então, para me seguir, né, para ver essa live, quem estiver vendo, né, pelo YouTube, se quiser me seguir no Instagram, é no @odair.junior.se, isso no Instagram, né, e fica armazenado essa live, outras lives, algumas reflexões de outros, né, de filósofos, tem reflexão de todo mundo lá. Tem bastante reflexão. Até porque a gente fala de vida, de bastidores, então não tem outro jeito, né, Ju? É isso. Se eu aplicar na minha vida, as coisas vão se organizando. E no YouTube, para me achar com mais facilidade, é você digitar lá no buscador, né? Lá do YouTube. Odair Júnior, Saúde e Emagrecimento, que vai dar de cara ali com vídeos, né, nossos aqui. E aí é só acompanhar o vídeo que quiser. Se quiser clicar no canal para se inscrever, já clica lá no sininho para sempre ser notificado ali das novas lives, né? Vai subindo live e a pessoa já vai tendo conteúdo fresquinho aí. Certo? E para quem quiser participar, né, Cláudia? Então. Eu ia dar um spoiler, mas dá você aí. Semana que vem agora. Semana que vem. Louca para falar. Agora a gente já pode até falar a data, né? 26, vai ser? Dia 26. Agora só tem data, hein, gente? Quinta-feira, teremos uma aula que a gente vai falar muito sobre tudo isso, né? Então vai ser uma aula que a gente vai falar meio que estruturadamente tudo que a gente fala aqui nas lives, que chama, essa aula também vai chamar, né? Os bastidores do emagrecimento, que ali a gente vai falar do erro que acontece, né? O erro comum que acontece, a gente vai falar do palco, a gente vai falar dos bastidores, e o legal lá é que a gente vai apresentar uma forma lógica de resolver esses bastidores. Ai, meu Deus. Parou, então, não conta mais, não. Então, é isso. Quem quiser participar, é só clicar lá no link da bio, que a gente vai entrar em contato, vai disponibilizar o link, e a pessoa vai assistir ali o aulão. Isso certo? Aí. Certo. E mais uma entregue, né, Cláudia? Obrigado. Obrigada pessoal, a você, Ju. Obrigado. Obrigado, gente. Vi que a Kelly entrou aqui. Alô, a Mariana, que tem 2 As ali. No... Coração para todo mundo. Obrigado, gente. Tchau, Cláudia. Obrigado. Tchau. Até terça-feira. Tchau. Até mais. Tchau. Até.